Estamos em período eleitoral e aí não tem jeito. A conversa sempre vai rodar em torno de política. A questão é a seguinte: o cristão, ele deve se envolver na política? Um cristão só pode votar em cristão? Como é que deve ser o posicionamento de um servo de Deus diante desse período eleitoral? Tema muito importante e, sem dúvida, um pouco polêmico. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Leonara está começando mais um vídeo aqui pelo canal Fé Equilibrada. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre política, não sobre político. Nós vamos falar sobre o universo que envolve o nosso Estado, a nossa sociedade, a nossa função cívica e as urnas eletrônicas. Em quem que a gente tem que votar? Como é que a gente tem que se posicionar numa discussão de faculdade, de trabalho, de família? Pois é, isso e muito mais, porque realmente é um assunto importante a se tratar. Então, já deixa o seu like, porque nos ajuda demais. Se é a sua primeira vez por aqui, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo à família Fé Equilibrada. Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter base bíblica para tomar qualquer decisão no assunto concernente à política. E a gente tem que quebrar um mito importante que diz: política e religião não se misturam. Olha, isso é um grande equívoco desde que o mundo é mundo. A Bíblia é um livro de Deus, é a palavra de Deus. Mas ele é um livro também político. É um livro histórico e tem muita política aqui. A Bíblia ela começou com Deus falando com o seu povo, num regime teocrático, onde Deus governava, que era o período dos juízes, onde Deus falava com os líderes espirituais da nação de Israel. Com o tempo, o povo viu que as nações vizinhas tinham reis e pediram a Deus um rei. É bem verdade que isso foi mais vontade permissiva do que vontade soberana. Eu já falei sobre isso numa live, mas eu vou fazer um vídeo explicando certinho a diferença de vontade permissiva para soberana. Mas o povo pediu e Deus deu. Os 3 primeiros reis de Israel são muito conhecidos por todos. Foi o rei Saul, em seguida foi o rei Davi e que teve a sua descendência, o rei Salomão. Política pura na Bíblia, a gente vê ali as pessoas elegendo o seu candidato. Saul foi eleito pelo povo. Saul foi eleito pelo povo, não foi direcionado por Deus. E sem dúvida, teve muitas consequências. O que a Bíblia fala sobre as autoridades políticas, o Estado, o poder do governo? Vem comigo ler Romanos, no capítulo 13, versos 1 ao 3, que diz assim: olha, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus que o instituiu, e aqueles assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Aqui é um cenário ideal de um governo justo, de um governo honroso. Mas a Bíblia diz para a gente honrar as nossas autoridades. No período do governo da Dilma Rousseff, ela foi alvo de grandes memes, muitas piadas. E eu confesso que eu nunca fiz nenhuma piadinha ironizando ela. Não que ela realmente não desse motivos para isso. Mas ela era a nossa presidente, ela que representava a nossa nação. Eu confesso sim que eu tinha muita vergonha dela. Eu não votei nela, mas ela foi eleita e ela era a representação do Brasil para a sua nação e para o exterior. E algumas coisas que ela falava, realmente a gente ficava assim sem entender, né? Parecia aquele meme da Nazaré, o tempo todo ali a gente tentando calcular. Não sei se ela estava com estafa, cansada, enfim. Mas ela era a nossa autoridade. E eu via muita gente xingando, ofendendo e tal. É uma autoridade e foi Deus que instituiu, Deus é soberano. A gente já teve vários presidentes. A gente tem que crer que Deus é soberano para escolher aquele cara. Não que, então aquele cara é um enviado de Deus. Não é isso. Mas a soberania de Deus tá aí para que a gente possa confiar nele. Então, nessas eleições, sem dúvida vai ganhar quem Deus estabelecer que vai ganhar. Não significa que quem ganhar é de Deus, Deus está na frente. Não, mas há um propósito. Muitas vezes a gente não entende esse propósito. Então eu não posso criticar os meus presidentes, eu não posso... Pode fazer críticas, sem dúvida. Nós somos livres e, além de tudo, nós somos protestantes. Isso tem uma coisa que está no nosso DNA, é protestar. Então a gente tem que protestar sim contra aquilo que nós entendemos que é injusto. Nós estamos dentro de uma democracia, Deus nos permite fazer isso. Mas é possível
protestar, ainda assim honrando a nossa liderança. Como? Sem baixar o nível, sempre numa discussão intelectual, numa discussão política, sempre numa discussão para melhorar, não entrando em briga, ofensa, xingamento, fake news, nada disso, e orando muito pela nossa liderança. Ah, não, mas eu sou de direita. Se vier um governo de esquerda, se você é de direita e vier um governo de esquerda, você vai orar pelo governo de esquerda, o tanto que você oraria pelo governo de direita. Não, eu sou de esquerda. Você é de esquerda, meu amigo? Então, sendo um governo de direita, você vai orar pelo governo de direita indiferentemente. Por quê? Porque precisa ser honrado. Abençoando a nossa liderança, a nação toda vai ser abençoada. Ah, não, mas se fizer um bom governo, vai se reeleger, eu não quero que se reeleja. Olha, a gente não pode pensar assim. A gente tem que pensar que há pessoas que precisam muito do auxílio do Estado para poder viver, seja num benefício social, seja na geração de emprego e renda, seja na infraestrutura para saneamento básico, mobilidade urbana. Existem tantas coisas que presidentes, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais, ou aqui no Distrito Federal, deputados distritais, além também do período de vereadores e prefeitos, nós precisamos orar por essas pessoas. Ah, eu tenho meu candidato. Tudo bem, faça campanha para ele, defenda ele. Agora, você vai brigar com a sua família por causa disso? Numa boa, não compensa. Ah, não, mas é porque fulano é bandido, é porque ciclano é isso e tal. Nós sempre vamos ter motivos para defender e criticar qualquer político. Agora, como cristão, eu te dou uma dica. Não tenha político de estimação, não. Porque o cara que você defende hoje, amanhã ele pode estar envolvido num escândalo. A Bíblia vai dizer em Jeremias, no capítulo 17, verso 5, o seguinte: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Não tem saída, gente. A gente tem que confiar em Deus. Indiferente se é um governador A, um governador B, se é um presidente A, se é um presidente B, nós temos que ter a nossa confiança no Senhor. Não vamos nos eximir das nossas responsabilidades políticas, de jeito nenhum, pessoal. Mas nós precisamos entender que Deus está na frente e, acima de tudo, a nossa fé precisa ser honrada. Eu vou olhar os candidatos e vou ver qual é a pauta que essa galera tem. O que é pauta? São as bandeiras que eles defendem. A grande verdade, é triste falar isso, mas a gente não está muito bem servido de candidato, não. Essa é a grande verdade. Agora, nós temos que olhar quem defende as pautas que a igreja defende. É aborto? Você vai defender, você como cristão, você vai votar em alguém que defende aborto? É complicado, meu irmão, porque vai muito na contramão do que você acredita. Ah, não, eu entendo que não precisa ter muitos programas sociais. Aí o outro fala, não, o Estado tem que ser muito assistencialista. Isso são ideologias excelentes para o debate. Ah, um é a favor de um Estado menor para que os empresários, a iniciativa privada tenha mais espaço no mercado e gere mais emprego. Outro vai falar, não, o Estado tem que ser grande para poder ajudar todo mundo na saúde, segurança, educação e tal, não sei o quê. São pautas totalmente legítimas na discussão que um cristão pode entender qualquer um para os lados. Pessoal, vamos ser sinceros, durante muito tempo, muitos pastores que hoje estão na televisão, estão aí em grandes mídias, eles defendiam uma política de esquerda no passado. Hoje são mais de direita, mas não é porque é de direita e de esquerda, é porque entendem que a figura A é melhor que a figura B. Então, assim, ser de direita ou ser de esquerda, para o cristianismo, isso varia demais no decurso da história. Essa é a grande verdade. Eu sempre fui uma pessoa de direita. E por muitos cristãos, eu fui ofendido durante muitos anos. Porque a igreja era de esquerda muito grandemente. Mas demais, gente. É só olhar para a história. Não é falando, ah, não. Não, a igreja tinha esse viés maior. Hoje não. Hoje ela está inclinada para a direita. Agora, se é direita ou esquerda, isso no final das contas é o de menos. É possível ser de esquerda sem defender aborto. É possível ser de esquerda sem defender, não, a igreja tem que fazer casamentos de pessoas do mesmo sexo. Poxa, esse tipo de pauta vai contra as escrituras. Então eu, como cristão, não posso votar nisso. Então é possível ser cristão de esquerda? Muita gente fala assim, não dá. Por quê? Porque hoje a esquerda está caracterizada como as pautas identitárias. Então é identidade de gênero, é aborto, é o feminismo totalmente bagunçado. Isso maculou muito a percepção da esquerda ultimamente. Mas antigamente não era assim, não. O meu pai, que já está falecido, ele tinha um viés de esquerda muito grande e ele era totalmente contra aborto,
Falasse em aborto perto do meu pai, ele tinha um treco. Falasse em casamento de pessoas do mesmo sexo, numa igreja, ele, meu Deus do céu, ele infartaria. Mudou. O cenário mudou. Hoje em dia a coisa está diferente. E você precisa entender isso. Então é possível você votar num candidato de esquerda? Você vai precisar entender a pauta que ele defende. Você vai precisar olhar isso. É possível votar num candidato de direita? A mesma coisa. Porque tem pessoas que são de direita e que defendem casamento de pessoas do mesmo sexo, inclusive em igreja. Ah, mas está errado, então não é de direita. É de direita. O cenário é muito confuso. Pega os candidatos, leia os planos de governo de cada um deles, presta atenção nos debates, olhe as entrevistas e aí você toma a sua decisão. Não tenha político de estimação, você vai se frustrar se você fizer isso. Agora nós temos políticos de conveniência histórica. Hoje interessa mais para o que a gente acredita como uma nação saudável determinada pessoa? Vote em determinada pessoa. Mas não é porque você escolheu aquele candidato que você vai ser defensor dele. Escolheu o candidato? Ok. Agora, cobre, proteste. Se ele fizer alguma coisa errada, não passa pano, critique. Sabe por quê? Porque aí você bota ele no eixo. Você bota ela no eixo. Eu votei em candidato tal, então mesmo se ele fizer uma coisa, uma atrocidade, eu vou passar pano. Não. Não. Nós somos protestantes. A igreja precisa protestar no âmbito político quando aquilo for contra as escrituras sagradas. Não é contra, aquilo ali beneficia a igreja tal porque ela vai ter concessão de rede de televisão, aquilo beneficia a igreja tal porque ela vai ter um terreno próprio, alvará de funcionamento para o templo gigantesco. Calma aí. Isso aí não é reino de Deus, não. Isso é interesse denominacional. Reino de Deus é quando desenvolve a palavra de Deus, o evangelho, a igreja interdenominacional. É isso que você tem que ter maturidade para entender na política. E aí sim, você vota de forma consciente. Você achou que eu ia falar nome de A ou B aqui? Não é minha intenção, eu não vou ficar falando nome de candidato. Então ore a Deus, estude seus candidatos, não fique caindo em fake news e entenda que Deus é soberano acima de tudo. Mais vale o seu bom relacionamento com a sua família do que discussão de política. Se o teu pastor na tua igreja está falando mais de política do que de evangelho, dá um toque nele, fala, pastor, na boa, a gente entendeu que o senhor tem um lado, mas maneira aí, fica mais na Bíblia, porque tá ruim. O altar é para falar de Jesus, não para falar de política. É claro que a igreja, como instituição política, em algum momento ela pode ter um discurso político e ter um alinhamento com a sua membresia. Claro que sim. Agora, o culto inteiro só falando de política, meu irmão, quando é de dinheiro, é o culto inteiro falando de dinheiro. Quando é de política, é o culto todo falando de política. Não, gente, vamos ser equilibrados. Meu Deus do céu. Equilíbrio, fé equilibrada é o segredo para uma igreja cristã saudável. É isso aí, meu amigo. Sem treta aqui nos comentários, hein? Coloca aqui o que você achou do vídeo. E não precisa falar, vou votar em fulano, ciclano. O voto é secreto, meu irmão. Mas vota. Por favor, faça isso com amor e carinho. Vote em pessoas que defendam as pautas da igreja. Não da denominação, mas do reino de Deus. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo para seus amigos. E eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir no canal. Beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.